Rosângela, psicóloga, tudo bem? Tudo! Boa tarde. Maravilha. Eu estava falando agora há pouco, Rosângela, que a gente escutou muito, principalmente a nossa geração, em filmes, em novelas, em minisséries, e eles, final, né? O último capítulo, e viveram felizes para sempre. E a pergunta é, acreditar nessa ideia de sermos felizes para sempre é um sonho que a gente pode conquistar ou, na verdade, é uma ideia que nos aprisiona e, na verdade, nos decepciona no final? É exatamente isso, né? Você resumiu o tema de hoje, né? Essa história do Felizes para Sempre está no inconsciente coletivo da humanidade, por conta das histórias da Disney, por conta dos contos de fada, né? O final feliz é casar e ser feliz para sempre, né? A gente costuma dizer que esse é o primeiro capítulo, né? Que depois que casa é que começa a história, né? Então, o casamento deveria ser no primeiro capítulo e não no último, né? E esse modelo que a gente vive culturalmente, que é o do amor romântico, né, onde a gente acredita que a gente vive só para uma pessoa, que tem que viver um relacionamento eternamente, isso tem prejudicado exatamente as mulheres, porque nessa ideia do amor romântico, do casamento para sempre, normalmente há a ideia subentendida de que um mais um é igual a um, né? Não é igual a dois. Então, o que acontece? Alguém perde a sua individualidade, Caliel, e normalmente é a mulher. A mulher acaba sendo subtraída nessa relação e ela começa a fazer sintomas, muitos sintomas, por estar infeliz numa relação. Porque, eu não sei se você sabe, mas a maioria das mulheres, depois de muito tempo em um relacionamento que não está bom, elas começam a sofrer de falta de desejo, começam a sofrer alguns sintomas, né, somáticos, justamente por conta da perda da sua individualidade. Então, assim, nem a gente é feliz para sempre, nem a gente é para sempre, como é que um casamento, uma relação vai ser para sempre? Então, essa coisa do para sempre é muito relativo, né? Enfim, e nós, as mulheres, somos as mais prejudicadas, né, ultimamente na história da humanidade, por conta do amor romântico. Mas assim, você falou amor romântico, acho que todo mundo, no fundo, se bem que nós estamos vivendo uma sociedade tão adoecida, mas eu acho que no fundo, todo mundo acredita ou sonha com um amor romântico, encontrar sua cara metade, principalmente as mulheres, ou as mulheres são mais sinceras, expressam isso de forma mais evidente do que os homens. O homem geralmente quer mostrar que é homem, machão, que é forte, e não gosta de mostrar a sua sensibilidade. Mas afinal, a gente pode, pelo menos, vislumbrar, encontrar esse amor romântico. Dá para se viver um amor romântico hoje, nessa sociedade que nós estamos? Ou essa história de amor romântico mesmo só existe nos filmes e em alguns filmes e algumas novelas? Bom, eu vou ter que te frustrar um pouco. Porque o que acontece? O amor, ele é cultural. Ele muda, né? De tempos em tempos, é cultural mesmo, né? Então, a gente vive sob a égide do amor romântico desde o século XIX. E existe uma autora, Regina Navarro Lins, ela fala que o amor romântico está, né, caindo por terra, né? Que a gente tem pouco tempo. Por quê? Porque o ser humano hoje, ele tem sede de conhecimento. Ele já entendeu que a maior viagem é para dentro, né? Ele quer aprender, ele quer descobrir coisas. E o amor romântico, ele priva um pouco dessas experiências. As pessoas se encontram, né? Elas vivem um tempo juntas, né? E depois elas acabam abrindo porque vão descobrir outras histórias. O que acontece no amor romântico que prejudica muito as relações? São as projeções, as idealizações, os príncipes encantados e as princesas. Eu entro numa relação e não consigo olhar para aquela pessoa do jeito que ela é. Eu vou olhar uma ideia, uma projeção, ou seja, qual seria o modelo ideal de príncipe, de homem para mim? E as pessoas começam a se relacionar com a ideia, não com a pessoa real. E aí ocorre a frustração do amor romântico. Por quê? Passado um tempo,
ele descobre que aquela pessoa não é nada daquilo que estava na ideia dele, e aí ele começa a se frustrar. Ou seja, quanto maior a distância, né, da ideia para a pessoa real, maior o sofrimento. Então, é importante que a gente comece a se relacionar com as pessoas reais e não com as ideias que a gente criou dessas pessoas. Por isso que o amor romântico está fadado realmente ao fracasso. Quando a pessoa amadurece, quanto mais ela se autoconhece, mais ela pode viver um amor verdadeiro, né? Não um amor romântico. O amor romântico, ele exige exclusividade, a perda da individualidade, enfim, é complexo. Então, não é um bom caminho. Né? Desculpa te frustrar e frustrar todo mundo. Eu sei que o amor romântico ainda existe, ele ainda vai fazer parte da nossa vida. Muitas pessoas desejam isso, é um sonho, mas é um sonho que traz um grande aprisionamento, porque muitas pessoas... Você conhece a história do Barba Azul? Posso falar? Ainda dá tempo? Dá sim, pode ficar à vontade. Rapidinho, né? Qual é a história do Barba Azul? O Barba Azul é aquele homem que tem um castelo, que tem milhões de empregados, que tem vários quartos na casa, que tem tudo, né? O que ele faz? Ele casa com a mulher, coloca a mulher dentro desse castelo, ela tem tudo, né? Tudo. Joia, boa comida, vestidos, empregados, só não tem a liberdade dela. Existe uma divisa para nós mulheres. Para os homens, né, existe o mundo. Para as mulheres, existe o homem. E isso está mudando. Então, as mulheres hoje estão em busca de algo mais, de conhecer-se, de se ampliar consciencialmente, né, de entender que o nosso olhar não é só para o casamento. Muitas mulheres, Caliel, sofrem porque não se casam, porque isso é uma doutrina da nossa cultura, né? Se a mulher não se casar, ela é uma fracassada. E não necessariamente não existe só esse olhar. A gente não vive e nasceu só para casar, né? Nós somos pessoas dotadas de inteligência, né? De amplitude, de visão, de criatividade, de uma série de coisas. Não necessariamente todas as mulheres têm que casar, mas viver um amor verdadeiro, sim. Todos nós temos, né, o direito de viver essa experiência. Minha querida Rosângela Macedo, obrigado pela participação. Quinta-feira a gente... Eu te agradeço. Quinta-feira que vem a gente espera aqui novamente. Seu Sim, contato, gratidão. suas redes sociais. Minha rede social para me encontrar é o @ser.ateliê de cura. Lá eu falo das minhas imersões, que em breve, né, vou fazer um lançamento de uma nova imersão. Enfim, aí todo mundo fica sabendo onde me encontrar e o que eu faço. Tá bom? Uma linda tarde para vocês.